Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal valida limites para a dedução de despesas com educação na declaração de imposto de renda. STF vai decidir se a lei que acabou com a saidinha de presos se aplica a detentos que já cumpriam a pena. Condenados pelos ataques de 8 de janeiro têm prisão domiciliar concedida pelo Supremo. Ministério Público arquiva procedimento que apurava a aproximação indevida de Jair Bolsonaro e outras pessoas a uma baleia jubarte no litoral norte de São Paulo. STJ confirma a condenação e Petrobras terá que pagar a indenização de 36 milhões de reais por danos ambientais na Bacia de Campos. E ainda, a ampliação do projeto social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que usa a música para levar mais cidadania a jovens em vulnerabilidade social. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de março, começa agora. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a lei que acabou com a saidinha de presos se aplica a detentos que já cumpriam a pena. O assunto teve repercussão geral reconhecida na Corte, que agora vai discutir a extensão da nova lei de execuções penais. A repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. A discussão no STF foi motivada por um recurso do Ministério Público de Santa Catarina. O MP questiona o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de que a regra atual deve se restringir a pessoas condenadas por crimes cometidos depois da entrada em vigor da nova Lei de Execuções Penais. Para o Ministério Público catarinense, a legislação deve valer para todos. Além disso, segundo o recurso, a aplicação da norma atual a presos que já cumprem pena não configura retroatividade, uma vez que o direito à saída temporária depende do cumprimento dos requisitos para o benefício e não da data em que o crime foi cometido. A nova Lei de Execuções Penais de 2024 passou a impedir a saidinha e o trabalho externo sem vigilância direta para condenados por crimes hediondos ou violentos. As visitas à família e as atividades externas de ressocialização de todos os detentos também se tornaram mais restritas e condicionadas à vigilância. No Supremo, o assunto teve repercussão geral reconhecida. A tese a ser fixada deve ser seguida em todos os casos sobre o mesmo tema que tramitam no Poder Judiciário. Atualmente, há 480 processos semelhantes no Tribunal de Justiça de Santa Catarina e pelo menos 40 recursos relacionados em tramitação no STF. E o Supremo concedeu prisão domiciliar a um condenado pelo ataque de 8 de janeiro. Os detalhes com Regina Souza. O ministro Alexandre de Moraes do STF concedeu nesse fim de semana prisão domiciliar a Jaime Junques, condenada a 14 anos de prisão pelos atos de 8 de janeiro em Brasília. A decisão foi baseada em um relatório médico que aponta que ele tem câncer de próstata e sofreu um infarto recentemente. Junques terá que usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas restritivas, como a proibição de acessar redes sociais, dar entrevistas sem autorização do STF e manter contato com outros envolvidos nos atos. Ele também deve comunicar qualquer deslocamento por questões de saúde com 48 horas de antecedência. O ministro Alexandre de Moraes autorizou o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro e réu no inquérito do golpe, a viajar para São Paulo neste mês de abril para comparecer a um evento familiar. Mauro Cid foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tramar um golpe de Estado e está entre os integrantes do chamado Núcleo Crucial da denúncia da PGR. Ele cumpre medidas cautelares há 2 anos e tem de se apresentar semanalmente na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O recebimento da denúncia contra o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e 7 ex-integrantes do governo dele é destaque no episódio desta semana do podcast Supremo na Semana. Anderson Arcoverde tem as informações. O ex-presidente e 7 aliados políticos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. De acordo com a denúncia, os 8 acusados integram o Núcleo 1, também chamado de Núcleo Crucial, de uma organização criminosa que buscava impedir o funcionamento regular dos poderes da República e depor o governo legitimamente eleito. A consultora da Rádio e TV Justiça, Gisele Reis, explicou que a partir de agora começa uma nova fase, em que os acusados se tornaram réus e
caberá à Procuradoria-Geral da República provar que eles são culpados dos crimes. São crimes graves, são crimes com penas altas, em concurso de pessoas. Então, cabe ao Ministério Público Federal provar essas condutas e cabe à defesa trazer uma contraprova e pedir perícias complementares, enfim. Toda essa fase, né, de produção de prova será aberta no momento oportuno para que as partes possam sempre contra-argumentar a acusação. O podcast traz ainda uma discussão sobre a decisão que considerou constitucional a cobrança de taxas estaduais de prevenção e extinção de incêndios. O tema tem repercussão geral reconhecida e a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Judiciário em casos semelhantes. O episódio 146 do Supremo na Semana tem a apresentação de Mariana Brasil, analista de redes sociais do STF, e comentários de Gisele Reis e Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do STF. E ainda falando sobre Jair Bolsonaro, o Ministério Público Federal arquivou o procedimento para investigar a participação do ex-presidente e outras pessoas no episódio referente à indevida aproximação do grupo a uma baleia jubarte no litoral norte de São Paulo em junho de 2023. Repórter Bruno Silveira. Segundo o MPF, ao longo das investigações, não foram reunidos elementos que comprovassem a intenção de Jair Bolsonaro e do grupo de pessoas que estavam acompanhando o ex-presidente de molestar o animal no litoral norte de São Paulo, o que caracterizaria o crime ambiental. O arquivamento da ação pelo MPF envolve apenas o procedimento penal e não anula as sanções administrativas que foram aplicadas por outros órgãos, como o IBAMA. O Ministério Público Federal reforçou que, mesmo com o arquivamento, caso novos elementos surjam, a investigação pode ser reaberta contra os envolvidos. Veja a seguir: Supremo valida limites para a dedução de despesas com educação na declaração de imposto de renda. E o CNJ lança uma coletânea de textos produzidos por sentenciados participantes do programa Mentes Literárias. A gente mostra os detalhes já já. O Supremo Tribunal Federal validou limites para a dedução de despesas com educação na declaração de imposto de renda. O entendimento é de que a isenção total da despesa agravaria o financiamento da educação pública. Quem explica é a repórter Marta Ferreira. Com a decisão, o teto estabelecido pela legislação fica mantido. Na prática, contribuintes que pagam mensalidades escolares, de universidades e cursos técnicos seguem sem poder deduzir os gastos integralmente. Essa questão chegou ao Supremo porque o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil contestou os valores estabelecidos em que fixam tetos para a dedução de gastos com a instrução. Alegava que os limites da dedução violam princípios constitucionais como a capacidade contributiva e o direito à educação. A entidade queria que esse limite fosse invalidado. A Advocacia Geral da União argumentou que não há direito constitucional à dedução de despesas com educação e que a lei seguiu critérios de isonomia e progressividade tributária. A ação foi levada a julgamento em sessão no plenário virtual. O relator é o ministro Luiz Fux. No voto, ele destacou que não há que se impor um limite específico ao Poder Legislativo, que possui a atribuição constitucional de regulamentar o imposto sobre a renda e, assim, decidir sobre dedução na base de cálculo. Não há que se falar em um limite a ser observado para que se conclua que o direito à educação foi respeitado pelo legislador. Fux afirmou ainda que, se os dispositivos questionados fossem invalidados, haveria menos recursos públicos para o financiamento da educação oficial e maior incentivo de acesso às instituições particulares pela parcela da população que possui maior capacidade contributiva. Assim, Fux negou o pedido feito pela OAB e votou no sentido de manter a validade do teto
de dedução de despesas com educação no cálculo do imposto de renda da pessoa física. Todos os demais ministros seguiram o voto do relator. O julgamento da ação que discute a validade da lei que impõe a obrigatoriedade de exemplares da Bíblia em bibliotecas foi suspenso no STF. O caso estava sendo analisado no plenário virtual e o ministro Flávio Dino pediu mais tempo para avaliar o processo. Evelyn Araújo tem as informações. O ministro Flávio Dino pediu vista e suspendeu o julgamento. Até a interrupção da análise, o ministro Alexandre de Moraes já havia acompanhado o voto do relator, ministro Nunes Marques, que considerou inconstitucional a lei do Estado do Rio Grande do Norte por violar os princípios da laicidade estatal, da isonomia e da liberdade religiosa. A ação foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra uma lei que obriga a manutenção de, no mínimo, 10 exemplares da Bíblia nas bibliotecas públicas do Rio Grande do Norte, inclusive versões em braille. Para a PGR, entre outros pontos, a norma viola o princípio da igualdade ao privilegiar uma tradição religiosa específica com recursos públicos. No voto, o relator considerou que o acesso facilitado a determinado livro religioso em bibliotecas públicas e, por antecedente lógico, a aquisição dos exemplares mediante recursos públicos caracterizam um incentivo estatal injustificável a valores religiosos específicos, em desconformidade com o princípio da laicidade estabelecido na Constituição de 1988. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça paulista invalidou uma lei do município de Sorocaba com a mesma obrigação. O órgão especial teve avaliação semelhante à do ministro Nunes Marques. O colegiado ponderou que a legislação municipal viola a laicidade do Estado e o princípio da isonomia. O Conselho Nacional de Justiça lançou uma coletânea de textos produzidos por sentenciados participantes do programa Mentes Literárias, da magia dos livros à arte da escrita. Quem acompanhou o lançamento foi a repórter Carolina Chaves. O livro reúne relatos de vida de 16 sentenciados na Papuda. O lançamento faz parte das ações do projeto Mentes Literárias do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com o apoio da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Thalisson está há 3 anos e 4 meses cumprindo pena. Ele é um dos autores que viu no livro uma oportunidade de relembrar os próprios erros para não repetir. A educação foi muito bom para a minha vida, porque na rua não tinha educação. Aí onde que eu se encontro no regime fechado, já estou aprendendo a educação, estou aprendendo a ler, estou aprendendo a escrever e eu quero muito terminar meus estudos para ser uma pessoa diferente. O projeto pretende ampliar o acesso aos livros, à escrita e à cultura para pessoas privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, utilizando a leitura como ferramenta de educação e reintegração social e como instrumento de remissão de pena. Existe uma porta de saída. E essa porta de saída não é tão estreita como a de entrada. É uma responsabilidade nossa. Nós é que depois teremos que cuidar dessas pessoas quando elas retornarem à rua e tomara que elas retornem à rua muito melhor do que como elas entraram. O programa Mentes Literárias oferece também oficinas de leitura em unidades prisionais e escritórios sociais, além de qualificar acervos literários e estruturar bibliotecas nesses espaços. Hoje, 50% das unidades prisionais do país não têm programas voltados à leitura. É importante compreender a leitura como ferramenta de emancipação e de humanização, semeando caminhos de mudança e de reflexão, cultivando novos horizontes e possibilidades em meio à privação de liberdade. O livro está disponível para download de graça no site do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br, e pode ser adquirido em formato físico em livrarias de todo o país. O Ministério Público Federal se manifestou a favor da manutenção da matrícula de uma estudante autista aprovada em vaga para pessoas com deficiência na Universidade Federal de Pernambuco. Márcio Fontinelli.
Ao se manifestar no processo que julga a validade da matrícula de uma estudante autista aprovada no curso de medicina de uma universidade em Pernambuco pelo sistema de cotas, o Ministério Público Federal defendeu que ela se encaixa na categoria pessoas com deficiência. No ato da matrícula foram apresentados laudos médicos comprovando a condição de autista, porém a reitoria não reconheceu os documentos e negou a matrícula na instituição. A estudante entrou com ação na justiça e ganhou em primeira instância, mas a universidade recorreu. Para o MPF, o histórico médico e os laudos entregues preenchem os requisitos necessários para o ingresso pelo sistema de cotas. O caso é julgado pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No primeiro semestre de 2024, mais de 300 mil compositores, intérpretes, músicos, editores e produtores fonográficos receberam cerca de 817 milhões de reais em direitos autorais. Houve aumento de 31% nessas receitas em comparação ao mesmo período de 2023. Os números são do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, o ECAD. Agora, o repórter Jáfer Araújo mostra decisões importantes do Superior Tribunal de Justiça na proteção dos direitos autorais. Vamos ver. Uma música que te faz vibrar, uma foto que te encanta, um livro que te transporta ou uma peça de teatro que emociona. Cada obra de arte é única e merece ser protegida. Mas você sabe como é garantido que o autor por trás dessas criações seja devidamente reconhecido e remunerado? É o direito autoral que dá proteção ao artista. Essa obra que você está vendo aqui é do Daniel Moraes, mais conhecido como Toys. Ele é brasiliense e dá cor e alegria à cidade desde 2005. Ele faz questão que as obras estejam espalhadas por diversos pontos da capital, inclusive aqui na entrada do Parque da Cidade. Aproxima o artista das pessoas, né? Quando você pinta na rua, todas as pessoas têm acesso à sua obra. Pois é, Toys, essa é uma questão importante, né? Porque elas estão aqui na rua, todo mundo passa, pode tirar uma foto, fazer um vídeo e utilizá-las comercialmente, enfim, de uma forma que você não tinha planejado. Você já teve algum problema com isso? Eu já tive um caso desse, eu tenho uma assessoria, então eles cuidaram de tudo, me fizeram tomar as melhores decisões e acabou que foi resolvido. Muito importante ter a questão do direito autoral toda alinhada, a população saber, né, que não pode pegar o trabalho de um artista, mesmo se está na rua. Tira tua turma daqui e cai fora, hein? Linguado, você já viu alguma coisa tão bonita em toda a sua vida? Intérpretes e artistas que dão vida a obras também têm direitos garantidos. Há 40 anos, a dubladora Marisa Leal empresta a voz para personagens icônicos. A gente se qualifica para aquele trabalho. Aí vem alguém que acha bonitinho, vai lá e simplesmente furta a tua voz, né? E vende num site, que são esses sites aí que a gente tem visto agora de inteligência artificial. Ah, você quer aprender a falar com a voz da Marisa Leal, com a voz do fulano, com a voz de não sei quem, você quer fazer isso, você quer... Entra aqui que eu te ensino. É um aproveitador. No Brasil, os direitos autorais são regulamentados pela Lei 9.610 de 1998. Ela é dedicada a proteger as expressões, as obras artísticas, literárias e científicas. E agora você pode se perguntar, o que é necessário para garantir que uma produção fique protegida? Quem explica é o advogado Lucas Sérvio. A proteção do direito autoral nasce a partir do momento que a obra nasce. Então, você criou, você produziu, pronto, ela já é protegida pelos direitos autorais, né? E aí você passa a usufruir, utilizar, licenciar e por aí vai, mas você nunca registrou, você nunca foi lá e oficializou. Você não vai perder nunca. Essa garantia permite que o artista e os herdeiros sejam remunerados pela obra durante a vida e até 70 anos após a morte. Depois disso, ela se torna de domínio público e pode ser usada por outras pessoas. Registrar a obra não é obrigatório, mas é uma segurança a mais para o artista. O processo pode ser feito online, na página da Biblioteca Nacional, nas escolas de música e belas artes da Universidade Federal do
Rio de Janeiro ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Mas quando o direito autoral não é respeitado, o artista pode buscar reparação, como explica Marisol Barbosa, diretora da Secretaria de Direitos Autorais do Ministério da Cultura. A priori, tem uma praxe do mercado que se procura o advogado e se elabora uma notificação extrajudicial para aquele que está violando o direito do titular de direito de autor. E depois disso, se não conseguir compor dessa forma, a outra saída de fato é entrar na justiça, uma ação civil. A lei também prevê sanções para quem viola o direito autoral. Entre as diversas punições estão a suspensão da divulgação, multas, a apreensão de exemplares e até mesmo a destruição das cópias. Quem violar o direito também poderá responder por danos morais e ter que divulgar a identidade do verdadeiro autor por meio de errata. O Superior Tribunal de Justiça tem uma vasta jurisprudência sobre direitos autorais. Em um caso sobre grafite exposto na rua, a Corte confirmou decisão que condenou uma editora de revistas a indenizar o artista por uso da obra em um ensaio de moda com fins comerciais. Em outra decisão da terceira turma, o colegiado concluiu que o fato de uma imagem estar disponível na internet não isenta o usuário da obrigação de respeitar os direitos autorais do dono da foto. E até mesmo um projeto arquitetônico está protegido pelo direito autoral. O STJ determinou que um arquiteto seja indenizado por uma fabricante de tintas por usar a imagem de uma casa projetada por ele nas latas do produto. O artista ele batalha tanto para construir uma linguagem, construir um nome, então nada mais justo do que o que for ganhar ser do artista que fez aquela obra. A seguir, homem que assediou mulher em elevador é condenado a pagar indenização por danos morais. E o STJ confirma a condenação e Petrobras terá que pagar indenização de 36 milhões de reais por danos ambientais na Bacia de Campos. Voltamos em instantes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para manter multa de R$40 mil ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à coligação dele nas eleições de 2022 por propaganda negativa na internet. Os detalhes com a repórter Stephanie Loredo. Segundo o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, a campanha do ex-presidente Jair Bolsonaro contratou 10 anúncios de impulsionamento na internet, que eram exibidos como resultado em sites de pesquisa. Quem buscava o nome do ex-presidente na rede era direcionado para sites de publicidade do candidato. Até esse ponto, segundo a análise do Supremo, a propaganda era considerada regular. Mas quando o eleitor acessava o site, ainda de acordo com o relatório, era imediatamente apresentado a imagens difamatórias do principal adversário de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, atual presidente da República. Esse desvio de conteúdo foi considerado irregular pelo Tribunal Superior Eleitoral, que entrou com a ação contra o ex-presidente. O ministro Flávio Dino, na decisão, avaliou que a campanha tentou burlar as regras de impulsionamento de propaganda. E os ministros Alexandre de Moraes e Carmen Lúcia acompanharam o voto. Na decisão, o ministro afirma que, por meio de subterfúgio, procuraram desviar a atenção do internauta e conduzi-lo ao site em que estava disponível vasto material de propaganda, em prejuízo de adversário político dos contratantes. Além disso, Flávio Dino manteve a multa já determinada pelo TSE, no valor de R$40 mil. Até o momento, ainda falta o voto do ministro Luiz Fux. O presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, se declarou impedido. O julgamento virtual na primeira turma vai até a próxima sexta-feira, dia 4, caso nenhum ministro peça prazo extra ou leve o tema a plenário presencial. O TST manteve a decisão que condenou a rede de lojas pernambucanas por contratação irregular de trabalhadores temporários. Para a seção 1 de dissídios individuais, a desobediência aos dispositivos legais gera precarização e atinge a sociedade como um todo.
Reportagem Rafael Silva. Na ação civil pública, o MPT relatou que a Auditoria Fiscal do Trabalho em São Paulo autuou a Pernambucanas pelas contratações ilícitas. Na época, mais de 3.000 trabalhadores temporários foram contratados para a execução de serviços permanentes e previsíveis. Conforme o relatório, a empresa anunciava vagas, recebia documentação, fazia entrevistas e depois encaminhava as pessoas às empresas de trabalho temporário. Em cerca de 3 anos, mais de 10.000 temporários foram contratados como auxiliares operacionais, promotores de cartão e operadores de telemarketing. Os contratos, além de isentarem as pernambucanas do controle de horário, não estabeleciam prazos. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região determinou que a empresa registrasse todas as pessoas que prestavam serviços habituais, mas negou a condenação por dano moral coletivo solicitada pelo Ministério Público do Trabalho. No recurso ao TST, o MPT argumentou que a conduta da empresa foi deliberada para obter vantagem indevida. A 2ª turma acolheu o argumento. O colegiado entendeu que a desobediência à legislação trabalhista afetou a sociedade, em razão da precarização das relações de trabalho. A turma lembrou que a medida causou prejuízo aos trabalhadores, lesados no valor das verbas rescisórias e no cumprimento de outros direitos. Com isso, foi fixada a indenização de R$100 mil por dano moral coletivo. A Pernambucanas recorreu à seção 1 de dissídios individuais. Alegou que a 2ª turma teria reexaminado fatos e provas para condená-la, o que contraria a súmula 126 do TST. Mas, segundo o relator, ministro Evandro Valadão, o colegiado deu um novo enquadramento jurídico aos fatos registrados pelo TRT. Por unanimidade, os integrantes da seção 1 de dissídios individuais concluíram que a desobediência do empregador à legislação trabalhista atinge a sociedade como um todo. Dessa forma, não houve nova análise do conjunto probatório dos autos. Os alunos da rede pública que foram prejudicados pelo afundamento do solo em Maceió, Alagoas, terão programa de reforço escolar. A medida, que faz parte do programa de reparação dos danos provocados pela exploração do sal-gema na cidade, vai começar no dia 12 de maio. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. 1.262 alunos da rede pública do município foram afetados pelo afundamento do solo provocado pela exploração do sal-gema, matéria-prima usada na indústria. Em 2018, começaram a ser registrados os afundamentos em bairros próximos às minas e a região precisou ser desocupada. Em julho de 2023, a Prefeitura de Maceió firmou um acordo de indenização com a Braskem, mas no fim do ano, mais uma mina entrou em colapso, ampliando a área de risco. Cerca de 60 mil pessoas e 15 mil imóveis foram afetados. O caso está na Justiça e em novembro do ano passado foi homologado um acordo para reduzir os impactos aos estudantes. O programa oferece reforço escolar, atividades extracurriculares, alimentação, transporte gratuito e auxílio permanência, no valor de R$ 400 por mês. As despesas serão pagas pela Braskem. Nessa quinta-feira, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal e o Ministério Público de Alagoas informaram as etapas de execução da reparação. Serão 4 aulas por semana, que começam no dia 12 de maio. Para receber o auxílio permanência, os alunos precisam comparecer a no mínimo 85%. Estudantes matriculados no ensino integral ou que se mudaram para fora de Maceió podem pedir uma indenização de R$ 8 mil. 946 alunos já aderiram ao programa. 513 pediram indenização. 433 vão participar do reforço escolar. Os alunos que ainda não se habilitaram no programa podem procurar a sede da Defensoria Pública da União ou entrar em contato com a Petroquímica Braskem pelo telefone 0800 006 3029. Justiça Eleitoral condena a ex-secretária de Vilhena, Rondônia, por assédio eleitoral. STJ confirma a condenação da Petrobras a pagar R$ 36 milhões por dano ambiental. E homem que assediou mulher em elevador é condenado a pagar indenização por danos morais. Em
Fortaleza, no Ceará, um homem foi condenado a pagar R$100 mil mais juros de correção por ter cometido assédio sexual a uma mulher dentro de um elevador. Na decisão foi identificado o dano moral presumido porque o ato, segundo a Justiça, atingiu diretamente a honra e a liberdade sexual da mulher. Após confirmação do Superior Tribunal de Justiça, a Petrobras foi condenada a pagar mais de R$36 milhões por danos ambientais na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Para o Ministério Público Federal, a empresa teria causado poluição no local entre 2012 e 2019, com o derramamento de mistura oleosa, vazamento de petróleo e despejo de resíduos sanitários no mar. Em Rondônia, uma ex-secretária de Assistência Social foi condenada por assédio eleitoral. Uma investigação do Ministério Público constatou que ela usava a estrutura da Prefeitura da cidade de Vilhena para apoiar uma candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2022. A servidora ameaçava demitir colegas que não se envolvessem na campanha. Ela deverá pagar uma multa de R$15 mil. Já a candidata foi absolvida pela Justiça Eleitoral por não haver provas do seu envolvimento. A seguir, merendeira aposentada por invalidez será indenizada pela empresa por ter o plano de saúde cancelado. E a gente fala sobre as ações do Judiciário Gaúcho para situações voltadas à população idosa. Nós voltamos já. A Justiça suspendeu uma resolução que autorizava os farmacêuticos a prescreverem medicamentos. Ao vivo, o repórter Pablo Lemos tem as informações dessa decisão. Boa noite, Pablo. Boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, essa decisão foi uma resposta ao Conselho Federal de Medicina, que entrou com uma ação na Justiça para anular essa nova resolução do Conselho Federal de Farmácia, que passaria a valer a partir de amanhã. Com essa nova resolução, o farmacêutico ele teria direito de prescrever medicamentos e também de renovar receitas. Isso teria sido definido com base naquela licença que o farmacêutico tem de traçar o perfil farmacoterapêutico dos pacientes. Só que essa medida foi questionada pela sociedade médica e por especialistas. O CFM alegou na ação o seguinte, que os farmacêuticos não têm atribuição legal, nem preparação técnica médica para identificar doenças e definir tratamentos. A Justiça do Distrito Federal acolheu esses argumentos e suspendeu essa nova resolução. A Justiça também definiu que o Conselho Federal de Farmácia deve dar ampla publicidade ao conteúdo dessa decisão judicial nos seus meios de comunicação. E, em caso de descumprimento, a multa diária é de R$100 mil. William. Obrigado, Pablo. Uma merendeira aposentada por invalidez será indenizada pela empresa por ter o plano de saúde cancelado. A decisão é da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Rocine Gomes. A merendeira foi excluída do plano de saúde empresarial 7 anos depois de ter se aposentado por invalidez por causa de uma artrite reumatoide. O cancelamento ocorreu devido à troca da operadora e a mulher só soube quando tentou se consultar com o ortopedista e teve o atendimento negado. A empresa alegou que o cancelamento ocorreu porque a merendeira não teria pago a parte dela do plano de saúde. No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros da terceira turma, de forma unânime, destacaram que a sentença do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, contraria o que o TST tem consolidado na súmula 440. O entendimento é de que fica assegurado o direito à manutenção de plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, ainda que suspenso o contrato de trabalho por causa de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu um medicamento de R$20 mil a uma mulher que tem uma doença rara. Tati Buchô acompanhou o julgamento e traz as informações. Sem condições de arcar com os custos do medicamento Guselkumab, receitado para artrite psoriásica, uma mulher buscou o judiciário para obtê-lo pelo Sistema Único de Saúde. O medicamento, que pode chegar a custar R$20 mil, tem registro na Anvisa, mas não é fornecido pelo SUS. A sentença foi favorável à autora, mas a União recorreu ao TRF da Primeira Região, alegando que não ficou comprovado que o remédio é imprescindível, nem que os tratamentos já disponíveis na rede
Pública seriam ineficazes. No entanto, a 11ª turma negou o recurso da União. Para o relator desembargador federal Rafael Paulo Soares, o laudo médico apresentado pela paciente, apesar de ser da rede privada, atesta a necessidade do tratamento e deve ser aceito porque a Lei Orgânica da Saúde não exige que a prescrição seja feita exclusivamente por profissional vinculado ao SUS. No caso, o laudo médico apontou que a paciente já fez uso de vários medicamentos sem resposta satisfatória. Uma faxineira que trabalhava em um hospital em Guarulhos, São Paulo, terá direito a uma indenização de R$15 mil por ter se ferido com uma agulha durante o trabalho. A decisão é da 13ª Vara Civil de Guarulhos e cabe recurso. Stephanie Loredo. Depois do acidente, a trabalhadora precisou fazer exames e tomar uma série de medicamentos. Na decisão, o juiz Flávio Antônio Camargo apontou que o hospital não tomou os cuidados necessários para prevenir o acidente. Na defesa, o hospital alegou que o ferimento foi causado pela forma como a funcionária utilizou o material biológico. Mas a Justiça apontou falta de provas para sustentar essa versão. Além da indenização, a faxineira terá direito ao adicional de insalubridade de 40% do salário mínimo. Todos os cidadãos devem conhecer os seus direitos e deveres, inclusive a população idosa. No Judiciário, por exemplo, os 60+ têm preferência na tramitação de processos. Atento a essa demanda, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul desenvolveu uma cartilha em que é possível consultar as informações. Na cartilha 60+, desenvolvida pelo Comitê Interinstitucional em Defesa da Pessoa Idosa, é possível conhecer os direitos assegurados às pessoas acima dos 60 anos. Entre eles estão o atendimento prioritário, direito à saúde e assistência social, transporte gratuito, proteção contra a violência física e psíquica, abuso financeiro e abandono. O objetivo dela é divulgar para a população, para as instituições, para os próprios idosos, os direitos dos idosos e os meios também de se obter atendimento nas mais diversas áreas. Então, agora, nesse momento, está se fazendo um trabalho de divulgação dessa cartilha para se dar acesso a esse material à população. O IBGE estima que em 2060, 1 em cada 4 brasileiros tenha mais de 65 anos. Hoje, a violência contra a terceira idade é uma triste realidade e essa situação foi ainda mais agravada com a pandemia, com o aumento especialmente de casos de abandono, de maus tratos e de estelionato. No Judiciário, os idosos possuem tramitação preferencial nos processos. Nós também temos a questão da marcação nos processos, da indicação dos processos com tramitação preferencial, em virtude da participação ali de uma das partes ser idosa, e esse cuidado no manejo desses processos preferenciais, enfim, que efetivamente seja dado um andamento mais ágil para encaminhar e acolher os anseios, né, dessa população, enfim, dar solução para as demandas trazidas. A seguir, Justiça de São Paulo autoriza a utilização do chamado NFT para rastrear a origem dos criptoativos. E ainda, a ampliação do projeto social do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que usa a música para levar mais cidadania a jovens em vulnerabilidade social. A Justiça de São Paulo autorizou em uma ação sobre ativos digitais a utilização do chamado NFT para rastrear a origem dos criptoativos. O NFT é um tipo de certificado digital que representa a propriedade e a autenticidade de um ativo único, seja ele digital ou físico. Confira na reportagem de Bruno Silveira. A ação foi movida por clientes de uma empresa que usou o dinheiro de terceiros para a aquisição de 11.200 bitcoins, que custaram, à época, R$200 milhões. Atualmente, a valorização da criptomoeda elevou o valor do ativo digital, que ultrapassa os R$5 bilhões. A
empresa decretou falência e o caso foi à justiça. A segunda vara de falências e recuperação de São Paulo autorizou a utilização da citação de NFT na medida requerida pela massa falida, que busca a interrupção do prazo prescricional de responsabilização de quem adquiriu os bitcoins com o dinheiro de terceiros. Como parte dos destinatários dos ativos permanece não identificada, a administração judicial pediu que a origem da compra fosse rastreada e citada na ação mediante a emissão de certificado digital, o que foi concedido pelo juiz. Na decisão, o juiz reforçou que não existe no país legislação correspondente à medida e justificou a decisão explicando que os credores que sofreram prejuízos multimilionários não podem ser prejudicados pela mora do legislativo em face às inovações da tecnologia. 4 operadoras de ativos digitais foram notificadas da decisão judicial e devem apresentar uma cópia da carteira digital dos titulares que participaram da compra inicial dos bitcoins. Em Alagoas, estudantes de um curso de Direito assistiram uma aula sobre a história do judiciário no estado. A repórter Lídia Lemos acompanhou e mostra para a gente. Se eu perguntar assim, será que a lei ela é algo estático ou ela é algo dinâmico? O que é que vocês dizem? Vocês, é algo dinâmico. Portanto, se a lei é algo dinâmica, se a lei é algo interagível com a sociedade, ela é também passível de uma interpretação. Uma aula de direito com uma verdadeira imersão na história do judiciário estadual. Assim foi a aula de hermenêutica do professor Josival Nascimento, que aconteceu no Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário. Essa proposta veio já de longo tempo, de trazê-los aqui para entrar na história do direito alagoano, de estar próximo às imagens, às fotografias, às realidades. Houve uma interação dos alunos porque encontraram aqui nas paredes do museu uma cultura, uma realidade que fez inclusive desabrochar aquilo que se tinha estudado lá dentro da sala de aula. Essa foi a primeira vez que estudantes assistiram a uma aula aqui no CCM. Foram mais de 30 alunos da Uninasal que puderam se aproximar dos fatos através do rico acervo do museu. O espaço do CCM, sobretudo, é educar. Então, é uma maneira diferente das pessoas aprenderem, saem da zona de conforto, saem do espaço delas. É uma maneira, saem do imaginário, porque uma coisa é você ter a aula e ouvir sobre a lei, ouvir sobre um processo, ou falar sobre uma vara e uma toga, e de repente você vem para dentro do espaço e sai do imaginário, porque você consegue ver como é que efetivamente as coisas são. Ana Paula ficou encantada em poder aprender sobre a temática e ainda conhecer o museu. Para mim foi um divisor de águas, porque a gente está conhecendo como se iniciou a história do jurídico, né? Da nossa cidade principalmente, né? Da cultura do Nordeste aqui do estado de Alagoas, e para mim é muito gratificante. O coordenador de Direito da Uninasal, que firmou a parceria com o CCM, reforçou a importância desse momento de aprendizado para os alunos. A gente está vivendo a história, o direito através do museu e através das interpretações metodológicas da hermenêutica. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais estão de casa nova. O novo espaço vai permitir a ampliação do projeto, que usa a música para dar mais cidadania a jovens em vulnerabilidade social. Repórter Kátia Matos tem as informações. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto-Juvenil do TJMG ocupam agora este prédio na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. É o edifício Tancredo Neves, conhecido popularmente como Rainha da Sucata. Foi cedido para o TJMG pelo governo de Minas em novembro de 2023. É um momento muito especial para mim, porque quando eu estava como governador em exercício, eu assinei o termo de cessão desse prédio, exatamente para que se instalasse a Orquestra Jovem e o Coral no Tribunal de Justiça. Especial também para os alunos. Vai ficar muito mais legal do que já era, né? As aulas já começaram.
muito mais conforto, muito mais espaço para a orquestra também. Tô gostando muito. O som dos instrumentos de outras salas não vazam para cá, então tá muito melhor. Minutos antes da estreia na Casa Nova, muita expectativa. Muita ansiedade, muita felicidade, tudo misturado, um pouco de nervosismo também. Eu acho que a apresentação vai ficar muito bonita e tô um pouco ansiosa para as músicas e tal. E não precisava de tanto nervosismo. Como sempre, eles fizeram mais uma belíssima apresentação. A estreia foi no Teatro de Arena da nova sede. Reuniu a diretoria do TJMG e convidados. Finalmente, vamos entregar a casa nova da nossa orquestra e nosso coral e tenho certeza que com isso as crianças e os adolescentes terão um espaço muito mais apropriado para esse crescimento cultural, intelectual e crescimento de vida realmente. O programa de formação continuada da Orquestra Jovem e Coral Infanto-Juvenil do TJMG oferece aulas gratuitas de canto e instrumentos musicais. São selecionados principalmente alunos de escolas públicas em situação de vulnerabilidade social. O programa, criado em 2011, já atendeu mais de 2.000 crianças e adolescentes. Hoje, são 415 matriculados. E esse número vai aumentar. A antiga sede da Orquestra e do Coral Infanto-Juvenil do TJMG já não comportava mais a quantidade de alunos. A falta de espaço era tanta que já não permitia mais a admissão de novos integrantes. Agora, a realidade é outra. É mais fácil de comportar todos os componentes do coral e da orquestra. Às vezes eu me perco que é muito grande, né? Mas a gente encontra por aí. Nós funcionávamos num espaço que foi inicialmente projetado para 25 crianças e chegamos a ter 415, né? A nossa pretensão é dobrar esse número, até porque nós já temos na lista de espera mais de 600 crianças. Né? A localização da nova sede na Praça da Liberdade também vai viabilizar a realização de um maior número de apresentações abertas ao público. Está sempre usando esse espaço para levar nossa música, nosso trabalho para a comunidade em geral, quem estiver passando pela praça. Eu acho que para o tribunal isso vai ser muito importante também, né? Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Amanhã.